Opa, beleza? Quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Então venha comigo, professor Jadiel Vargas, para a gente resolver mais uma questão. Considere as seguintes sentenças. Ela foi a melhor aluna da turma em 2022. Opa, peraí. Ela quem? Tem algum nome aqui fazendo referência a esse pronome ela? Não. Veja aqui, ó, a gente precisa de um nome que faça referência e esse nome não aparece. Então, o que que a gente tem diante disso aqui? A gente tem a chamada o quê? Sentença aberta. Sentença aberta. Mário, então está especificando. Mário, ó, o verbo foi e está dizendo que algo sobre esse sujeito aqui. Mário foi o diretor do colégio em 2020. Beleza, então nesse caso aqui, o que que a gente tem? Uma proposição. Então, relação verbal, sujeito, né? E o relação verbal indicando o predicado. X mais Y é um número par. Então, ó, x mais y dividido por 2 é um número par. Para que seja par aqui, eu dependo do valor de x e dependo do valor de y. Opa! Então, ó, a dependência. Então, a dependência do valor das letras. Então, nesse caso aqui, o que que a gente tem aqui, ó? A chamada também, o quê? Sentença aberta. Sentença aberta. Perfeito? Então, veja, sentença aberta, sentença aberta. E uma que representa o quê? Proposição. Só lembrando daquela relaçãozinha, que é a relação de quem? De pesos, né? O que desequilibra a balança, né? Traçando aí esse paralelo entre sujeito e predicado. Pesos, 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 né? Então, tudo que for pergunta, né? Isso, ó, interrogativa, exclamativa, exclamativa, sentenças, ó, sentença aberta. Então, sentença aberta, ordem, né? Isso, ordem que representa a forma imperativa e sem verbo, se não houver verbo aqui. Então, são relações aqui, ó, o quê? Aqui a gente está falando o quê? De não proposição. Então, ó, não proposições. A gente tem relações aqui que representam o quê? Não proposições. Então, diante daqui, o que é correto afirmar aqui? Ah, professor, tá aqui, ó, bem na cara que 1 e 3, né? Isso, ó, 1 e 3 são o quê? Abertas, são sentenças abertas, ó, sentenças 1 e 3 são sentenças abertas, ok? Beleza, né? Show de bola. Isso aí. Bons estudos.